Olá, bem-vindos a mais uma conversa. Hoje a gente vai fundo num tema, olha, fundamental, a ideia de Deus. Temos em mãos um material bem denso, sabe? Uma mistura de filosofia, espiritualidade, que tenta ir desde os argumentos para a existência dele até a natureza divina mesmo, e fala também de como ele agiria no universo, a tal da providência, e até, olha só, se a gente pode ver Deus. Então, nosso trabalho aqui vai ser desembrulhar essas ideias, tentar entender os argumentos, ver o que chama mais atenção e pensar juntos no que isso pode significar para a gente. Buscar clareza, talvez uns cliques, né? Para começar, o texto joga uma ideia logo de cara. Sabe quando a gente vê um pássaro caindo no meio do voo atingido? Mesmo sem ver o atirador, a gente deduz que ele existe e que é bom de mira. Será que dá para usar essa mesma lógica para o universo? Ver os efeitos e inferir uma causa inteligente. Bom, vamos mergulhar nisso. O ponto de partida que o texto traz parece bem intuitivo, né? A gente costuma julgar a causa pelo efeito. O exemplo do pássaro é um. Outro que o material usa. Imagine encontrar um relógio, uma máquina super complexa, no meio do deserto. Ninguém ia achar que surgiu sozinho, ou que foi obra do acaso. Exato. A gente naturalmente pensa, opa, alguém inteligente fez isso. Sim, uma inteligência compatível com a complexidade da coisa, talvez até genial. Precisamente. E aí, esse mesmo raciocínio é estendido para a natureza, para o universo. O argumento do texto é que quando a gente observa a ordem, a harmonia, o que ele chama de sabedoria nas leis naturais, sabe, desde uma planta crescendo até o movimento dos planetas, a gente estaria vendo sinais de uma inteligência muito, mas muito maior que a nossa. Se nós humanos não conseguimos criar tudo isso, essa interconexão toda, então, bom, a conclusão lógica seria que isso é obra de uma inteligência superior. A outra opção, segundo o texto, seria meio ilógica, aceitar efeitos sem causa, ou efeitos que parecem super inteligentes sem uma causa inteligente por trás. A analogia que usam é forte. Imagine encontrar uma estátua perfeita, tipo nível Fídias, numa ilha só com gente, digamos, muito primitiva tecnologicamente. O que você pensaria? Que alguém de fora com mais capacidade deixou aquilo lá. Exatamente. Que foi obra de uma inteligência superior aos habitantes locais. Entendi a lógica, mas o próprio texto já adianta uma pergunta que surge na hora, né? E as leis da física? As forças da natureza? Gravidade, eletromagnetismo, elas não parecem agir sozinhas de forma mecânica? Tipo, as plantas crescem, os astros se movem, parece tudo automático. Sim, é uma ótima objeção. E o texto concorda que as forças em si, gravidade, atração, etc., são materiais, mecânicas, elas não são inteligentes. Mas aí que vem a analogia principal que o material usa, a do relógio. Pensa num relógio de pêndulo. Certo. O pêndulo se move de forma regular, automática, puramente material, mecânico. Mas quem pensou naquilo? Quem combinou as peças, calculou as engrenagens, ajustou a força para que ele marcasse a hora certinho? Ah, o relojoeiro, uma inteligência. Isso. Ninguém diz que o relógio é inteligente, mas o fato dele existir e funcionar daquele jeito prova a inteligência de quem o fez. Da mesma forma, argumenta o texto, o jeito como as forças naturais são aplicadas de forma coordenada, útil, mesmo sendo mecânicas, isso indicaria uma causa inteligente lá na origem que organizou tudo com um propósito. Entendi. A inteligência não estaria na força em si, mas na organização dela. Exatamente. Tem uma frase no texto que resume bem: Deus não se mostra, mas se revela pelas suas obras. E ainda menciona que muitos povos, mesmo sem ter uma religião organizada, acabam desenvolvendo essa crença instintiva num poder maior quando vêm coisas na natureza que são claramente maiores que a capacidade humana. Ok. Vamos seguir essa linha por um instante. Se a gente aceita essa ideia de uma causa inteligente por trás de tudo, como seria essa causa? Qual a natureza dela? Boa pergunta. O texto admite com honestidade, eu acho, que entender a essência mesmo, o íntimo de Deus, está além da nossa capacidade atual.
diz que falta um sentido para isso, algo que a gente só desenvolveria com mais evolução espiritual. Mas usando a razão, o texto defende que a gente pode deduzir alguns atributos que essa causa precisa ter. E que entender isso é chave para não cair em erros tipo imaginar deuses ciumentos, vingativos ou vários deuses, né? Certo. E como seria essa dedução? Quais atributos seriam esses? É um processo lógico interessante. A base de tudo é a ideia de infinito e perfeição. Por exemplo, a inteligência dessa causa teria que ser suprema, infinita. Por quê? Porque se fosse limitada, a gente conseguiria pensar num ser ainda mais inteligente. E esse ser mais inteligente, bom, esse sim seria a causa última, seria Deus, entende? Entendi. O raciocínio do sempre dá para imaginar algo maior, a menos que seja infinito. Isso. O mesmo vale para ser eterno, sem começo nem fim. Se tivesse um começo, ou veio do nada, o que o texto acha impossível, ou veio de outro ser. Mas aí esse outro ser é que seria Deus. Certo. A causa primeira não pode ter tido uma causa anterior. Exato. E daí derivam outras coisas. Se é a causa primeira e perfeita, tem que ser imutável. Se Deus mudasse, as leis do universo, que vêm dele, não teriam a estabilidade que a gente observa. Interessante essa conexão. A constância das leis como reflexo da imutabilidade da fonte. Pois é. E se é imutável, tem que ser imaterial. A matéria a gente sabe, está sempre mudando, se transformando, se desgastando. Algo imutável não pode ser matéria. É por isso que o texto critica tanto aquelas imagens de Deus como um velhinho de barba, sabe? Diz que isso é diminuir, limitar o divino à nossa compreensão material. Faz sentido. Tentar dar uma forma física seria um erro conceitual, então. Nessa perspectiva, sim, totalmente. Aí vem outros atributos ligados ao poder e à moral, sempre nessa chave do infinito. Onipotente, poder supremo. A lógica é a mesma de antes. Se não fosse onipotente, daria para imaginar alguém mais poderoso. Que seria Deus. Já peguei a lógica. Isso. E talvez o mais fundamental, soberanamente justo e bom. O texto argumenta que a própria harmonia e sabedoria que a gente vê na criação, mesmo com sofrimento, que seria parte de um plano maior, apontam para uma bondade essencial. E se essa bondade é infinita, ela não pode ter nenhum traço de maldade ou injustiça junto. Seria uma contradição. Uma bondade infinita exige uma justiça infinita. Qualquer injustiça anularia essa perfeição. Quer dizer, não é só muito bom. É perfeitamente bom e justo, sem mistura. Exatamente, qualidades absolutas. E tudo isso leva à ideia de Deus como infinitamente perfeito, com todas as qualidades positivas no grau máximo e, por consequência, único. Único por quê? Porque se existisse outro ser igualzinho, com as mesmas perfeições infinitas, na prática seria um só, né? E se fosse diferente, um dos dois seria inferior. E o inferior não seria Deus nesse sentido absoluto. O politeísmo, a ideia de vários deuses, viria, segundo o texto, de não entender essa natureza única e infinitamente perfeita. Então, o perfil que o texto desenha é único, eterno, imutável, imaterial, onipotente, inteligência suprema, perfeitamente justo e bom. Tudo no infinito. Isso. E o texto meio que propõe isso como um filtro, um critério infalível. Qualquer ideia sobre Deus que vá contra ou diminua um desses atributos, bom, estaria errada nessa visão. É uma construção bem racional, bem abstrata, afastada da imagem humana. É a tentativa. Definir pela lógica e pela perfeição, não pela forma. Ok. Com essa base sobre a natureza divina, o texto entra na providência. O que seria exatamente a providência nesse contexto? Providência ali é basicamente o cuidado de Deus. A solicitude dele com tudo que existe com cada criatura. Aquela ideia de que ele está em todo lugar, vê tudo, cuida de tudo nos mínimos detalhes. Aqui a minha cabeça dá aquele nó de novo. Como algo tão vasto, infinito, pode se preocupar com cada detalhezinho? Cada pensamento meu, cada formiga, não faria mais sentido ele ter criado as regras gerais e
e deixado rolar? É a dificuldade natural que a gente tem, né? Projetamos nossa própria limitação. A gente pensa num gerente com atenção dividida. O texto reconhece isso. E para ajudar a gente a conceber isso, não explicar a fundo, mas conceber, ele usa uma comparação. É importante frisar, é só uma analogia. Qual seria? Pede para a gente imaginar Deus não como um ser num lugar específico, mas como um fluido inteligente. Pensa numa energia sutil, imaterial, que preenche o universo inteiro, penetra tudo. Um fluido inteligente. É, uma metáfora para a onipresença. E aí cada ponto desse fluido teria a consciência e os atributos divinos. Então, tudo no universo estaria mergulhado nisso, Deus estaria em contato direto, constante, com cada átomo, cada pensamento. Não precisaria olhar de cima, entende? A conexão seria total e interna. O texto até cita algo como estamos nele, como ele está em nós, para reforçar essa ideia de presença mútua. Uhum. Nossos pensamentos, então, chegariam nele na hora porque já estamos dentro dessa presença. Essa é a imagem que a analogia tenta passar. E tem outra analogia que ajuda também. Qual? A da nossa própria mente com o nosso corpo. O nosso espírito, a nossa consciência sabe o que acontece no corpo todo, né? Uma dor no pé, um calor na mão, mesmo ao mesmo tempo. Essa conexão, segundo a visão do texto, acontece por um meio sutil, o tal fluido perispiritual. Certo. Então, a comparação é: Deus estaria para a criação inteira, assim como a nossa mente está para o nosso corpo. Tudo conectado, em relação constante. Uma criatura pensa, Deus sabe, como uma célula no corpo. Isso sugere uma solidariedade profunda, como diz o texto, entre tudo e todos e entre a criação e o Criador. Então a providência não seria Deus intervindo de fora o tempo todo, mas seria uma consequência dessa conexão íntima, dessa presença em tudo. Parece ser essa a ideia central. O texto admite que, como isso funciona na essência, a gente não alcança, assim como não entendemos a fundo a gravidade ou a consciência ainda hoje. Mas a gente poderia perceber o efeito, esse cuidado, essa ordem, e, confiando naqueles atributos de justiça e bondade, aceitar essa interação constante. A ideia de Deus precisar de um lugar central é até posta em dúvida. Talvez ele esteja em todo lugar, o tempo todo. Isso tudo desemboca numa pergunta muito prática que todo mundo faz. Se ele está em todo lugar, dentro da gente até, por que a gente não o vê? E depois da morte, no mundo espiritual muda alguma coisa? Dá para ver Deus? O material fala disso? Fala sim. E a resposta é bem direta. Primeiro, nossos olhos físicos são limitados, feitos para uma faixa específica de vibração da matéria. A gente não vê nem o ar, nem ondas de rádio, nem a gravidade. Verdade. A essência de Deus, sendo imaterial espiritual por natureza, estaria fora do alcance desses sentidos. Ponto. A percepção de Deus, diz o texto, seria algo da visão espiritual, da alma. E essa visão espiritual, ela se abre na hora que a gente morre. Não automaticamente. E esse é um ponto bem importante no texto. Ver ou perceber Deus diretamente não seria a regra geral, nem para quem já desencarnou. Seria um privilégio, dependeria do nível de pureza, de elevação espiritual da alma. E aí entra outra analogia ótima, a da montanha e da névoa. Opa, como é essa? Gosto dessas imagens para entender. Imagina alguém lá embaixo, num vale fundo com uma névoa muito, muito densa. A pessoa sabe que o sol existe, ela sente a claridade, o calor difuso, mas não vê o sol, o disco solar. Certo. Aí ela começa a subir a montanha. Conforme sobe, a névoa vai ficando mais fina, mais rala. A luz do sol fica mais forte, mais direta. Mas talvez ela ainda não veja o sol diretamente, só o brilho intenso por trás de uma última camada de bruma. Só quando ela passa totalmente da faixa de névoa e chega lá no alto, no ar limpo, é que ela consegue ver o sol como ele é, em todo o seu esplendor. Entendi a imagem. E a alma seria como a pessoa subindo. Exato. As imperfeições da alma, morais, intelectuais, são como essa névoa. O próprio envoltório espiritual que a gente teria, o perispírito, mesmo sendo sutil para nós,
ainda é uma forma de matéria, que pode ser mais ou menos densa, dependendo da nossa evolução. Ele funciona como um véu. A purificação da alma, que o texto diz que acontece ao longo da evolução das vidas, seria como um processo de destilação, de limpeza dessa névoa. Vai tornando a percepção espiritual mais límpida. Então não é ir para um lugar específico para ver Deus. É atingir um estado interior de pureza que permite essa percepção. Essa é a chave. Mesmo os espíritos ainda imperfeitos estariam, como diz o texto, mergulhados no fluido divino, nessa presença, mas não o percebem diretamente por causa dessa névoa interior, dessas camadas nevoentas. Mas podem sentir algo, uma influência. Sim, podem sentir a influência, receber intuições, inspirações, eflúvios do seu pensamento, é a expressão usada, mas não ter a visão clara, a compreensão direta, que seria reservada aos mais puros. E sobre ver Deus com olhos de carne, o texto é categórico, impossível. Talvez uma exceção raríssima num estado de êxtase muito profundo, num desprendimento total para alguma alma em missão especial. Mas é a exceção da exceção. E mesmo no mundo espiritual tem um alerta, né? Sim, espíritos muito, muito elevados já teriam um brilho, uma luz espiritual tão intensa que outros espíritos inferiores poderiam até confundir essa luz com o próprio Deus, como a gente poderia confundir um ministro muito poderoso e brilhante com o rei. Entendi. E como seria essa percepção para quem atinge esse nível? O texto descreve? Diz que é indescritível. Nossa linguagem é baseada nos sentidos, no mundo material. Como descrever o sol para quem nasceu cego? A experiência de perceber Deus estaria muito além da nossa capacidade atual de expressão ou mesmo de imaginação. Ok, vamos tentar amarrar tudo isso que a gente conversou hoje, baseado nesse material. A gente partiu dos argumentos racionais para uma causa inteligente, vendo os efeitos na natureza. Depois exploramos os atributos dessa causa, infinita em tudo, única, eterna, imutável, imaterial, onipotente, justa, boa. Aí pensamos na providência, como essa conexão constante, íntima, onipresente. E por fim, a ideia de que ver Deus não é com os olhos, mas depende de uma pureza, de uma sintonia espiritual, de limpar a névoa. Olhando para esse quadro todo, o que fica de mais marcante para você dessa abordagem? Olha, o que eu acho fascinante na forma como o material apresenta é essa tentativa de construir uma ideia de Deus muito baseada na razão, na observação e se afastando muito daquelas imagens humanas que a gente projeta, sabe? O antropomorfismo. O foco vai todo para qualidades abstratas, mas absolutas e infinitas. Isso cria uma imagem de um Deus que está em tudo, imanente, e cuja natureza principal é a perfeição, a justiça, a bondade. E se a gente aceita essa visão, a consequência meio que natural é confiar nessa ordem maior e entender que o nosso próprio esforço de melhorar, de buscar essa pureza interior, bom, esse seria o caminho para se aproximar de uma compreensão mais direta dessa realidade divina. E isso deixa a gente com uma reflexão final, acho, que vem direto do que a gente discutiu. Se essa pureza espiritual é mesmo a chave para dissipar a névoa, como na analogia da montanha, e perceber Deus mais claramente, como a gente pode pensar nisso no nosso dia a dia? Nossas ações, sabe? Nossas intenções, o esforço para ser um pouco melhor a cada dia. Seriam esses os passos concretos que, nessa perspectiva, nos aproximam ou nos afastam dessa percepção mais clara do divino dentro e fora da gente? Fica aí a reflexão.